Olá galera, sejam todos bem-vindos à aula de número 7 da nossa playlist de Geometria Analítica e o nosso estudo de hoje será sobre a equação reduzida de uma reta. Então, a gente sabe, com base na aula anterior, que a equação da reta, conhecendo um ponto P de coordenadas x1 e y1 e um coeficiente angular m, é dado por essa equação aí abaixo, que é a equação fundamental da reta que nós obtivemos lá na aula anterior, né, de equação fundamental da reta. Então agora a gente vai tomar um ponto particular, cujas coordenadas desse ponto são 0 para x e b para y. Então o nosso x1 vai ser 0 na equação fundamental e o nosso y1 será b. Então, se a gente substituir na nossa equação fundamental da reta, nós vamos ficar com o seguinte: y menos b igual a m, que multiplica x menos 0. E y menos b vai ser igual a mx. m vezes x, mx, e m vezes 0, 0. Por isso que ficou só nesse formato. Se a gente isolar o y, nós vamos ficar com y igual a mx mais b. Observem que o m representa o coeficiente angular e o b representa a ordenada do ponto particular que nós tomamos lá no início, ok? Se vocês perceberem, o ponto que nós tomamos, o ponto particular, é um ponto que pertence ao eixo das ordenadas, ou seja, ao eixo y, porque a abscissa desse ponto é 0. E essa equação que nós acabamos de encontrar aí, que é dada por y igual a mx mais b, é o que nós chamamos na geometria analítica de equação reduzida da reta, tudo bem? Então, nessa equação reduzida da reta, pessoal, o que significa esse valor do b? Esse valor do b é o valor da ordenada do ponto em que a reta corta o eixo y. Observe que ela vai cortar, obviamente, né? Há uma intersecção com o eixo y aí, e as coordenadas desse ponto são 0 para x, porque é um ponto que pertence ao eixo y, e o b é o valor da ordenada aí aonde essa reta está passando. Há algumas nomeações, né? Aqui vocês já conhecem que o m é o nosso coeficiente angular e vai entrar uma nova nomeação aí para nós, que esse valor do b é chamado de coeficiente linear, pessoal. Vamos tentar entender então aí o que significa esse coeficiente angular com base já na interpretação geométrica que a gente fez ali anteriormente. Então nós temos uma equação de uma reta qualquer aí, né, que passa pelos pontos A de coordenadas menos 2 e 0 e pelo ponto B de coordenadas 0 e 1. A equação reduzida dessa reta, pessoal, não é nosso interesse aqui nesse momento agora calcular ela, já vou fornecer aqui para vocês, mas é meio x mais 1. O que eu quero dar enfoque nessa parte aqui, galera? Que o valor daquele termo independente, que não está multiplicando nem x nem y, que é o 1, é exatamente o valor da ordenada aonde essa reta corta o nosso eixo y. Então é importante que fique claro isso para vocês. O coeficiente linear é o valor da ordenada do ponto em que a reta corta o nosso eixo y. Vamos resolver aqui alguns exemplos, então, para ficar mais claro a ideia da equação reduzida. Então, escreva na forma reduzida a equação da reta que passa pelo ponto A, cujas coordenadas são 0 e menos 3, e tem coeficiente angular igual a 3/5. Se vocês notarem, o ponto A é um ponto que pertence ao eixo y. Então, se eu já tenho, né, o valor das coordenadas do ponto em que a reta corta o eixo y, eu já posso dizer que o meu b ali, pessoal, é o valor da ordenada, que é o menos 3, que é exatamente o ponto em que a reta corta o eixo das ordenadas, que é o nosso eixo x. E eu conhecendo o coeficiente angular, que é o valor do m, nós sabemos que a equação reduzida precisa do valor do coeficiente angular e do coeficiente linear. Tenho posse dos dois valores, então basta eu substituir na equação reduzida ali. Nosso m é 3/5 e o nosso b é menos 3. Então, mais menos 3 vai ficar menos 3. Portanto, essa é a nossa equação reduzida para essa reta aí que passa pelo ponto 0, menos 3 e tem coeficiente angular igual a 3/5. Acompanhe aqui comigo o próximo exemplo. Escreva na forma reduzida a equação da reta que passa pelo ponto P de coordenadas 1 e 5 e tem coeficiente angular igual a menos 2. Observem que não acontece a mesma coisa que no exemplo 1.
Aqui eu não tenho ainda o ponto em que a reta corta o eixo Y. Eu tenho um ponto aí que está em algum dos quadrantes do meu eixo, do meu plano cartesiano, perdão, que é no primeiro quadrante, né? Coordenadas, tanto ordenada quanto abscissa positiva. Então, o que nós podemos analisar, pessoal? Tem o coeficiente angular e tem um ponto, posso utilizar o quê? Eu conheço o coeficiente angular, que é menos 2, e as coordenadas de um ponto dessa reta, que não é o ponto que pertence ao eixo Y, que é onde a reta corta. Então, eu posso utilizar a equação fundamental da reta. Conheço um ponto, que não é o ponto, no caso, que pertence ao eixo Y, e tenho o coeficiente angular. Substituindo esses pontos, ficamos com y menos 5 igual a menos 2, que multiplica x menos 1. Aplicando ali a propriedade distributiva no segundo membro, ficaremos com y menos 5 igual a menos 2x mais 2. Observem que na equação reduzida, o termo que fica isolado no primeiro membro é o y. Então, basta eu isolar o y aqui nesta equação. Somando 5 nos ambos os membros da equação, eu simplifico o menos 5 do primeiro membro e fico no segundo membro com menos 2x mais 2 mais 5. Ou seja, mais 2 e mais 5 são semelhantes, posso agrupar. Então, y é igual a menos 2x mais 7. Então, está aí a equação reduzida dessa reta que tem coeficiente angular igual a menos 2 e passa pelo ponto cujas coordenadas são 1 e 5. Eu preciso analisar nessa equação, galera, que o coeficiente angular é menos 2 e que o coeficiente linear é 7 positivo. E que essa reta corta o eixo Y, ou seja, o eixo das ordenadas, no ponto 0 e 7. Ok? Último exemplo aqui dessa nossa aula. Escreva na forma reduzida a equação da reta que passa pelos pontos A, cujas coordenadas são 2 e 3, e pelo ponto B, cujas coordenadas são 4 e 8, identificando o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta. Agora, galera, a gente tem 2 pontos. Não tenho nem o coeficiente angular, mas se eu tenho 2 pontos, eu posso determinar o coeficiente angular. Então, determinando o coeficiente angular, a diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas. Então, 8 menos 3, 5, e 4 menos 2, 2. Já está no formato irredutível essa fração, então nosso coeficiente angular é 5/2. Tenho posse do coeficiente angular e tenho 2 pontos, posso pegar qualquer um desses pontos e jogar lá na minha equação fundamental da reta, juntamente do coeficiente angular, que é 5/2. Vamos escolher aqui o ponto A de coordenadas 2 e 3. Então, y menos y1, que é 3, igual ao coeficiente angular, que é 5/2, tudo isso vai multiplicar x menos 2. Y menos 3 é igual a 5/2 que multiplica x, menos 5/2 que multiplica 2. Vai simplificar os 2 ali, então ficaremos com menos 5. Objetivo da equação reduzida, isolar o valor de y. Então, isolando y, somando 3 em ambos os membros da equação, ficaremos com 5/2 de x menos 5 mais 3. Ou seja, y é igual a 5/2 de x menos 5 mais 3 menos 2. Portanto, a nossa equação reduzida da reta é 5/2 de x menos 2. Quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é 5/2. E quem é o coeficiente linear? Menos 2. Preciso olhar para essa reta novamente, essa equação dessa reta, e identificar o coeficiente angular, o coeficiente linear, e preciso identificar que essa reta vai cortar o eixo y no ponto cujas coordenadas são 0 e menos 2. Tudo bem, pessoal? Essa era a nossa aula de hoje. Em breve, aí, a próxima aula será sobre equação segmentária da reta. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.